Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Hebreus 13, 15 a 16. Que bênção poder começar a segunda-feira com um versículo desse, né? Muito bom dia para você que está nos acompanhando em casa. Obrigado por abrir a porta da sua casa para esse momento tão gostoso, tão alegre da nossa manhã, todo dia de segunda a sexta, aqui ao vivo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje a gente vai falar de algo que está muito ligado a esse versículo que eu li, que são exercícios espirituais. Tenho certeza que você vai gostar desse programa e quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal de casa que nos acompanha. Obrigado por você estar aqui mais um dia com a gente. Então já vai participando, coloca de onde você fala, como é que está por aí a temperatura, o que você está achando sobre o tema, né, sobre os programas. Mas primeiro quero mostrar para vocês nossos stories que edificam, né? Aquilo que a gente vê na internet, aquilo que está no Instagram que é bom, merece ser compartilhado e pode edificar o seu dia, né? Hoje quero trazer para vocês aqui, ó, pode colocar na tela, o stories do Instagram do Pastor Erival, falando sobre o novo site da IPP TV. Você já pode acessar o novo site da IPP TV. Está sensacional. Além de prático, de rápido de entender, está muito bonito. Então acessa lá, que você fica por dentro de todos os programas aqui do Manhã IPP também, né? Consegue acessar diretamente nossas playlists, também conhecer um pouquinho mais da gente, né? www.ipp.tv.br, super fácil, né? Então esses stories para já aproveitar e divulgar todo o conteúdo da TV. Lá você é direcionado aqui pro YouTube. Então entra lá no site, dá uma olhadinha que está muito legal. Tá lindo mesmo o site. E segue aí o Pastor Erival também, que ele sempre tem um conteúdo relevante, ele sempre está ligado e sempre colocando coisas interessantes lá e que vão deixar você por dentro de tudo que acontece aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Sem contar que às vezes tem umas palavras, uns posts que edificam muito a sua vida. Arival Dias Casimiro, segue lá no Instagram. E falando em conteúdo que edifica, temos a dica de música de hoje que toca na Rádio Pinheiros. Vamos ver qual é a música de hoje. Distrações da Amanda Rodrigues. Enquanto você assiste um trechinho aí do clipe, eu leio aqui para você um trechinho da música. Quantas vezes eu te quero, querendo outras coisas também? E quantas vezes eu te chamo, mas dentro de mim não sei dizer bem onde o meu coração está. Se com você ou em qualquer outra coisa, para onde mais eu posso ir? É preciso admitir, entre tantas distrações, entre tantas coisas vãs, será que há remédio para um coração dividido assim? Estou cansada de lutar, eu preciso me entregar para ser só teu. Você não espera nada além que tudo de mim. Quantas vezes eu te busco e não é de todo coração? E mesmo assim ainda me pergunto, por que não responde a minha oração? Que desafio pensar nisso, hein? Olha que letra linda, que chamada Distrações, da Amanda Rodrigues, e faz uma reflexão aí de a gente estar pedindo resposta para Deus, mas a gente não se entrega por inteiro, né? Então essa é a dica de música hoje para você que toca aqui na Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária, ela está disponível lá no site, ippinheiros.org.br/rádio ou pelo aplicativo disponível gratuitamente no Google Play ou Apple Store, e tem muita música boa lá, sou suspeito em falar, mas essa é a dica de hoje. Para começar a nossa conversa, a nossa interação aqui nessa manhã, quero te deixar a nossa enquete do dia. Você exercita todo dia a sua espiritualidade? Como é que tem sido a sua vida devocional? Conta pra gente, fala aí. Você consegue ter o seu momento devocional todo dia? Como é que é a sua vida de oração? Como é que é a sua leitura bíblica? Fala pra gente, vamos abrir o coração aqui no chat. Fala quais são as dificuldades que você encontra. Nossa, tempo para mim é difícil, às vezes eu estou numa correria, ou então não, é culpa minha mesmo, como se não fosse todos os jeitos, né? Assim, não, eu realmente, às vezes, acabo deixando para fazer no fim do dia, estou cansado. Conta pra gente, vamos abrir o coração aqui e conversar no nosso chat aqui no YouTube para ter uma manhã muito, muito agradável, porque o papo com certeza vai ser muito bom. Nosso convidado é alguém muito querido, muito especial para nós.
É verdade. Para falar conosco, nosso queridíssimo presbítero Milton Flávio, é muito querido aqui na igreja, e ele vai falar sobre esse tema tão importante que é exercícios espirituais. Mas se é a primeira vez sua aqui no canal e você não conhece o Milton Flávio, eu vou apresentar ele para você. O presbítero Milton Flávio Moura é engenheiro agrônomo com especialização em administração de empresas, agricultor, silvicultor e empresário do agronegócio no segmento de fertilizantes especiais, diretor de empresas e consultor de negócios agrícolas no exterior, membro do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie e presidente do Fundo de Investimentos em Pesquisa MEC Pesquisa, conselheiro de empresas do terceiro setor, membro da diretoria da Junta Missionária de Pinheiros, presbítero, né, como eu falei, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e professor da Escola Bíblica Dominical. Lembrando de uma parte importante, casado com a queridíssima Lloyd Eunice, de 33 anos e 3 filhos, a Rebeca, a Carolina e o André. Com muito prazer, né, Pedro? Sim. Que a gente recebe nosso querido presbítero aqui. Bom dia, presbítero. Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Faltou um negócio aí nessa apresentação aí, viu, Lídia? Ai, meu Deus, me perdoa. Servo de Jesus. Servo de Jesus. É que isso já está tão claro para a gente, mas bem lembrado. Mas já que foi falado do currículo, falamos de completo. É verdade. Me perdoa. Muito bom, muito Que bom. isso, querida? Muito bom. Bom dia, presbítero. Queria começar falando com o senhor, para você dar um briefing, assim, alguma explicação da importância de falarmos sobre exercícios espirituais. Uhum. Então, Lídia, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês. A IPP-TV é um sonho para nós, no sentido de nós levarmos o Evangelho para mais distante. E a própria IPP-TV, como todos os trabalhos que Pinheiros desenvolve, a igreja desenvolve em cima de uma base, né? E a base na qual que o conselho desenvolve, o reverendo Arival, ele trabalha isso todo dia, diuturnamente, né? A brincadeira que eu faço é que o reverendo Arival, quando ele não faz nada, eu acho que é da meia-noite às 6, ele está pensando em como fazer melhor no dia seguinte, né? Verdade. Então, são situações que a gente se sente completamente motivado, estimulado a fazer. E a base da igreja são exatamente esses exercícios espirituais, né? Que parte de uma prática que todos nós devemos ter, que é de proximidade com Deus, né? E essa proximidade com Deus, ela tem que ser desenvolvida a cada dia. Eu costumo usar sempre o exemplo do maná, né, como uma prática que nós devemos fazer. Nós podemos até explorar isso aí um pouquinho. E aquilo que a gente chama vida com Deus, ou vida devocional, né, nós temos que cultivar. E assim, 3 alicerces não podem faltar no desenvolvimento do nosso dia a dia, né? O primeiro hábito é de leitura da palavra. O segundo hábito a ser desenvolvido e praticado é a oração, né? E um terceiro hábito pessoal, que nós não podemos desconsiderar, já que nós oramos e lemos a palavra, é a meditação. Então, isso tem que ser o nosso dia a dia, né? Crente, na verdade, não deixa de se alimentar, né? Como no caso do maná. E também não deixa de ter essa prática desses 3 alicerces da vida devocional. E como faz diferença, né, na vida das pessoas. Total, alimento, Sim. né? Eu lembro de uma vez quando eu era adolescente, aí teve uma programação e, enfim, uma das explicações, né, era a ideia de um pastor americano que falava assim, mas perguntaram para ele, mas você lembra o que seu pastor pregou na semana passada? O que você leu na outra semana? No mês passado, você lembra qual que foi seu devocional tal dia? Aí ele falou assim, olha, eu vou falar um negócio para você. A minha esposa cozinha para mim todo dia. Eu não lembro que ela cozinhou para mim no mês passado. Mas se ela não tivesse feito, eu teria morrido de fome. Então, Muito bom. essa questão verdade. do alimento, né, Milton? Isso aí. O alimento é a base, né? E a figura é muito essa mesmo, né?
de nós nos alimentarmos. Isso foi tão perfeito no plano do Senhor, que além de fisicamente nós temos que nos alimentar todo dia, Ele deu para o povo de Israel, né? Deixou como orientação para todos nós, o alimento que Ele proveu, né, para ser buscado todo dia. Então, essa é a regra da nossa vida. Então, esses exercícios espirituais, eles têm que ser praticados para nós desenvolvermos a nossa salvação. Como nós vemos na palavra de Deus, e é uma ordem, né? Desenvolvei a vossa salvação. E nós devemos fazer isso com esse bom hábito e essa prática, com essa prática junto ao Senhor, né? E tem uma disciplina para isso, né? Essa disciplina ela deve ser seguida desde o Velho Testamento e com a prática que o Senhor Jesus também nos deixou, né? Ele tinha um hábito e esse hábito deve ser seguido por cada um de nós, né? Agora, isso a gente não faz porque a gente é obrigado a fazer, né? Sim. A gente não é obrigado a ter fome, mas a gente tem fome, né? E aquele que é do Senhor, ele tem fome da palavra de Deus. Então, é uma coisa que a gente não tinha antes de conhecermos a Jesus e agora nós temos. A gente só tem que fazer um pouquinho de exercício, né, para ganhar musculatura. E essa musculatura vem de forma natural, né, com esses exercícios espirituais. É verdade, presbítero. E o senhor colocou algo muito interessante, que é um esforço, né? E se torna um hábito. E colocado mas mesmo tendo fome, às vezes, tem pessoas que têm dificuldade, que não conseguem, né, criar esse hábito. O que você falaria para essas pessoas que não conseguem? Quais seriam alguns passos importantes para que conseguissem, então, tornar isso um hábito, mas com uma fome genuína, né, como o senhor muito bem colocou? Viu, Lídia? Isso aí é assim, ó. É o tipo da situação que somente aquele que vive tem essa fome, né? Quando a gente nasce, ninguém pediu para a criança começar a respirar, né? Ninguém pediu para a criança, olha, agora você, por favor, tenha fome, né? Agora você, por favor, durma, né? Então são hábitos que vêm junto, o pacote da nossa conversão, da nossa busca, tudo junto. Mas como é que a gente desenvolve? A gente desenvolve isso na igreja. Quando a gente quer fazer isso sozinho, a gente não vai conseguir. Mas junto aos irmãos, a gente vai conseguir. O modelo que o Senhor Deus também nos deixou foi um modelo de santa convocação. A santa convocação era um momento quando o Senhor Deus chamava a todos para estarem junto ali da tenda, né, do tabernáculo. E hoje nós temos uma santa convocação também, que é o cumprimento desse mesmo modelo que o Senhor Deus deixou na igreja, no corpo de Cristo. Então, o estímulo é o seguinte: quando a gente se converte, a gente vai para a igreja. Inclusive, esse é o nosso modelo, o modelo da Junta Missionária de Pinheiros. A gente constitui igrejas, né, que é onde nós temos que estar reunidos como corpo de Cristo. Então, é ali que a gente vai se estimular, ali que a gente vai aprender, ali que a gente, um ao outro, vai se ajudar para desenvolver esses hábitos preciosos, né? Por exemplo, né, quando você se converte, você acaba descobrindo que tem o nosso Pai gosta de nos ver reunidos, né? Então ele colocou o domingo como sendo o dia que nós nos reunimos. Então, da mesma forma que isso acontece, nós também nos estimulamos na prática, né, da oração, da palavra, da leitura da palavra e da meditação da palavra, na palavra, juntos, né? Um exortando o outro, um orientando o outro, um fazendo o outro ter experiências espirituais, né? Aí é como exercício, né? O cara que começa a fazer exercício fala assim: nossa, hoje fiz lá, consegui, aumentei o meu tempo, alguma coisa assim, melhorei minha resistência. E é mais ou menos assim, né? Que acontece também com aquele que começa a ter prática junto aos irmãos na igreja, e nessa exortação conjunta e nesse trabalho junto a gente vai caminhando.
Isso me lembrou aquele versículo que fala que a nossa luta não é contra a carne, mas principados e potestades. E a gente vê tantas pessoas que, às vezes a gente percebe, né, enfraquecidos, assim, eu estou fraco, não consigo mais. E o Senhor usou uma palavra muito boa, presbítero, que é fortalecer. Você não só fortalece, né, você pessoalmente, individualmente, como o corpo fica fortalecido, né? Essa consciência de fortalecer é muito interessante, né, que acontece com o É, corpo e com a pessoa. é, isso. É muito bom o teu encaminhamento, porque aí se pergunta, né, mas por que que a gente tem que fazer isso, né? Romanos deixa isso muito claro para a gente, que a gente deve trabalhar isso para a gente desenvolver com temor e tremor, né? Isso. Essa situação é uma situação que todos nós chegamos humilhados na presença do Senhor, e isso tem que trabalhar o nosso coração. Isso, na verdade, trabalha o nosso coração. Mas o mais importante para isso é o seguinte: quando a gente se fortalece, a gente se prepara melhor para o trabalho. Olha que E a legal. nossa igreja, em especial, eu sou testemunha disso que a nossa igreja faz e fez e continua fazendo conosco, que é de nos puxar para o trabalho. Mas se você não está preparado para o trabalho, porque depois que você se converte, você vira um missionário, né? Você é um a propagar as verdades do Senhor Jesus. E não existe como se curar de problemas sem se exercitar, sem ficar, vamos falar assim, a gente não fica imune, viu, Lídia? Só vai ficar imune lá no céu, viu? Lá no céu vai ser uma bênção. Mas Verdade. aqui a gente vai ter que carregar, né? Mas seguramente a gente vai estar mais resistente, mais resiliente. E vai estar resiliente sobre a palavra de Deus e contando com a bênção do Senhor. Porque Neemias fala, não fala que o que é a alegria do Senhor, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E quando que o Sim. Senhor está alegre? Quando a gente encontra, quando o Senhor Deus encontra, né, um filho obediente, né, daquele que fala, Verdade. né, que o Senhor Deus vai falar assim, né, servo bom e fiel como o servo viu, né? A É gente vai ouvir verdade. assim, né? Venha, venha pro descanso do seu Senhor, né? Então é assim que vai acontecer. Então a gente tem que estar preparado e o preparo se dá com essa frequência, com essa busca. E não adianta. Aquele que tem sede da palavra, aquele que tem desejo de se alimentar, e isso é natural naquele que tem uma nova vida, ele vai fazer isso, porque ele não consegue ficar longe da palavra de Deus. É verdade. E, Muito bom, presbítero. e como faz diferença, né, no dia a dia? É nítido assim, né? Quando a vida devocional não está alinhada, É. não tá ok, você, tudo parece que desmorona, né? Se a pessoa fica mais brava, mais triste, é, Né? mas quando as coisas estão alinhadas com Deus, por mais que as circunstâncias, né, estejam diferentes, as coisas caminham, né, meu? Gálatas fala muito disso, né, Pedro? Quando a gente vê que nós apresentamos a este mundo uma característica, né? São as características do fruto do Espírito, né? E essas características elas são trabalhadas no nosso coração nesses exercícios que nós fazemos dia a dia. E isso é muito verdade que você colocou. Quando a gente não está bem, né, a gente não está bem com Deus, né, principalmente. Porque o Senhor é que nos carrega as baterias, o Senhor é que nos dá a condição de vencermos o dia, o Senhor é que gosta de carregar. Acho que deu uma travadinha na imagem, no som também. Daqui a pouco a gente volta, mas enquanto isso, eu quero pedir para você deixar o seu comentário aqui. Se você, qual é a enquete de hoje? Se você pratica exercícios espirituais, é essa, Pedro? Como é que tem sido, eu quero saber como é que tem sido a sua vida devocional, né? Se você A vida diariamente devocional. se exercita espiritualmente, né? Como é que tem sido a sua vida devocional aí? Você costuma realmente ler a Bíblia todo dia, orar, meditar, né? Algo que a gente já quero perguntar para o Milton, como é que deve ser essa meditação também, né? Boa, boa.
boa. E se você faz também, se você pratica, ou se não, fala pra gente a dificuldade se você não pratica, qual a dificuldade que você sente de praticar, e se você pratica, quais os benefícios que você sente fazendo esses exercícios, né? Como o presbítero muito bem falou, é como um exercício de academia. Você sente depois a perna mais forte, você sente depois você mais capacitado, mais descansado. O que o meu Pedro falou também, tudo melhora, assim, você pode passar por diversos problemas e você fica numa paz. Muito bom, mas enquanto isso, boa ideia fazer um exercício. Enquanto a gente volta aqui com o presbítero, a gente vai ver qual é a boa ideia de hoje que a Cláudia preparou para a gente. Fala aí, Cláudia. Oi, oi, gente! Nós sempre perguntamos se você tem o costume de ler, mas a minha pergunta hoje é: você é um bom ouvinte? Então fica ligado na boa ideia de hoje. Audiobooks. Audiobooks é um novo jeito de reter conhecimento de forma mais simples. Você pode estar no carro, lavando louça, cozinhando, fazendo exercício, enfim. Você pode fazer qualquer coisa exercitando a sua mente e o seu coração com um bom conteúdo. Pode ter lido um livro inteiro sem ter de fato lido ele. Que legal, não é mesmo? Quando você ouviu o seu primeiro audiobook, me conta aqui como foi a sua experiência, combinado? Essa foi a boa ideia de hoje, eu espero que você tenha gostado e não esquece de deixar aqui no comentário sobre o que você gostaria de saber para a gente te trazer uma boa ideia. Tchau, pessoal! Boa ideia, Cláudia. Cláudia sempre arrasando nas ideias, né, Sempre. Pedro? Criatividade sensacional, todo dia com uma ótima ideia para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. E esse aplicativo, tanto o aplicativo da Pilgrim, The Pilgrim, é muito bom, muito bom. Bela dica da Cláudia aí para você. Vamos então voltar com o nosso papo, que estava tão bom, deu uma quedinha na internet, no sistema, mas a gente está de volta com o presbítero Milton Flávio, falando aqui pontos que já mexeram muito comigo, para a gente refletir, para ver se eu realmente estou fazendo exercício, eu estou sendo disciplinada, né? Voltando então, presbítero, que a gente estava conversando, né, da importância desse exercício. Muito bom, né? O Pedro tinha uma pergunta boa para o senhor. Isso. A gente falou no começo, né, sobre... O senhor falou, né, sobre leitura bíblica, oração e meditação. Meditação é uma coisa que muitas pessoas entendem errado, né? Muito. O conceito hoje de meditação fora da igreja acaba confundindo o pessoal de dentro da igreja. O que seria, então, essa meditação correta de acordo com a Bíblia? Muito boa pergunta, Pedro. O tempo com Deus prescinde de uma leitura da palavra, né, de momentos de oração e de meditação. A meditação que a gente tem em mente, normalmente, quando a gente fala assim, a gente lembra muito daquelas iniciativas, principalmente dos orientais, né, de estarem em meditação, em meditação. Esse estado de meditação, muito bom, é isso aí, Lídia. Essa meditação tem a ver muito mais da pessoa com ela mesma do que desta meditação que nós estamos falando a respeito da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, é o Senhor Deus falando conosco. Mas quando nós meditamos na palavra de Deus, somos nós respondendo ao Senhor com aquilo que Ele nos disse. Então, este momento é um momento de nós refletirmos sobre aquilo que o Senhor Deus está nos dizendo e respondermos a Ele, né, com mudança de vida. E a palavra do Senhor transforma. Então, a meditação, por exemplo, ela é diferente do que... muitas vezes a gente pega aquela leitura da palavra de Deus e a gente, por exemplo, eu sigo uma leitura da palavra anual, né? Eu leio uma parte do Novo Testamento, Velho. Acho que deu uma travadinha só, mas talvez a gente consiga te ouvir ainda, presbítero. Vamos ver. Voltou. Oi, irmão. Voltou? Cortou Voltou. um pouquinho? Só um pouquinho, mas voltou. Voltou.
Era o reverendo Arival querendo falar comigo, meus irmãos. Mas eu deixo ele para falar para depois. Um abraço para o pastor Arival. Pois é. Depois eu transmito para ele. Mas esse momento de leitura contínua da palavra de Deus, no que diz respeito aí a falarmos do Velho Testamento e do Novo Testamento, é um momento de leitura que você, né, às vezes, lê um grande número de versículos e capítulos, né? Mas você passa de uma maneira mais rápida por essa leitura. Isso é muito importante para você conhecer a história, saber se abastecer também das informações da palavra de Deus. Mas a meditação, ela prescinde de um tempo de reflexão na palavra. Então, é muito importante que isso seja não tratado como uma leitura corrida e depois a gente entender que a gente meditou. A gente não meditou. Óbvio que a palavra trabalha no nosso coração. Mas nós temos que ter uma porção da palavra sendo absorvida. E nesse momento que a gente aproveita para decorar, né, alguns versículos, para a gente fixar. E digo mais, né, isso tem que ser muito trabalhado no jovem e adolescente. Vocês que estão ainda na adolescência... Obrigada. Viu? Eu recomendo que vocês tenham em mente que esse é o momento mais rico da vida que o Senhor Deus deu para que a gente memorize, né? É por isso que as crianças, a gente trabalha muito essa questão de memorização da palavra e também depois os adolescentes e mesmo os jovens, né? Para que a gente consiga usar desse abastecimento quando a gente for um pouquinho mais velho, né? Então a gente tem que ter isso. Então a meditação são esses momentos de reflexão que a gente faz, né, na palavra de Deus, deixando que o Espírito fale com o nosso espírito, né? E aí a gente vai sendo trabalhado, sendo transformado, absorvendo aquilo que Deus tem reservado para nós na sua palavra. Então, meditação é isso. Não sei se eu consegui deixar claro para vocês. Muito bem. E já falou muito comigo. Eu acredito que quem está nos assistindo também. E, presbítero, esse é um dos exercícios espirituais. Eu queria que o senhor comentasse também. O senhor é professor da Escola Bíblica Dominical. A gente chama da melhor escola do mundo. Esse é um dos principais exercícios também. Eu queria que o senhor comentasse um pouco e também talvez algum testemunho de vidas transformadas por participarem da Escola Bíblica Dominical e a importância desse exercício que é a EBD. Muito bom, Lídia. Eu diria para você assim, ó, que um dos exercícios espirituais da igreja, ou do membro da igreja do Senhor Jesus, daquele que faz parte do corpo de Cristo, é a escola dominical. Por que é a escola dominical? Porque ali nós somos instruídos, né? A gente fala desse jeito mesmo, você ajudou a gente muito a criar esse slogan, né? Não da maior escola do mundo, mas da melhor escola do mundo, porque nessa escola a gente aprende como amar a Deus, né? Ela nos ajuda a ter um entendimento, a absorvermos, né, aquilo que os nossos pais, principalmente os pais crentes, né, têm como desejo para seus filhos, que é ensiná-los a amarem a Deus. Então, o exercício espiritual de estarmos juntos na escola dominical é muito importante, né? É um dos momentos preciosos no qual nós saímos realmente fortalecidos, abastecidos da palavra de Deus e no convívio e na comunhão com os irmãos. Então, é fundamental, muito bem lembrado a respeito disso. E a escola dominical ela tem uma orientação, né? Essa é a principal, de ensinarmos os nossos filhos e todos nós a amarmos a Deus e a amarmos cada dia mais ao Senhor. Mas também, começando lá desde as crianças, no Pinheiros de Infância, um trabalho muito bonito que é feito lá também, depois os adolescentes vindo para os adultos, nós entendermos essa, a gente chama de trilha, né? Esse caminho que é feito para desenvolvimento. Então, depois que nós passamos ali pelas classes doutrinárias, nós temos algumas opções. Dentre elas, uma das opções é a classe de vida devocional, que procura exatamente desenvolver, trabalhar, estimular essa proximidade com Deus, né, nesses 3 pilares, né?
Mas a igreja, Lídia e Pedro, tem uma intenção muito clara para fazer isso, né? Por que a gente vai trabalhar e tem até uma classe na escola dominical de vida devocional, né? Porque assim, ó, a visão da nossa igreja é sermos uma grande igreja missionária. Missionária. Como que a gente vai ser uma grande igreja missionária se nós não estivermos preparados para ser missionários, né? Então a intenção da igreja e o objetivo da escola dominical é preparar os seus alunos para serem missionários. No Pinheiros de Infância, né, nós temos lá, com a equipe do presbítero Alain, nós temos toda a capacitação das crianças, o preparo das crianças dentro de um currículo cristocêntrico. E junto aos adultos, também na liderança do presbítero Ciomar e agora também com o reverendo Nilson, nós estarmos sendo cada dia mais missionários. E tem um versículo bem interessante que eu queria ler com vocês, até separei aqui, que fala a respeito da filosofia bíblica do ministério da IPP. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Fala assim, ó: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Paulo falando para Timóteo. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O que é isso, Lídia? É mais ou menos assim, ó. Aqui nós estamos na escola dominical, estamos nos preparando, mas você vai para as suas atividades do seu dia a dia, o Pedro também vai para as suas atividades do dia a dia, e Paulo está falando assim, ou o seu professor estaria falando assim, né? Olha, o seu pastor também estaria falando assim. Olha, se eu tardar, se eu estiver longe, eu quero que você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Uau. Ou seja, nós todos temos que estar preparados para termos esta autonomia, esta maturidade para comunicarmos a Cristo, né? Então, e você também falou das experiências, são muitas, viu, Lídia? Sim. E principalmente nas respostas de oração. Porque os irmãos, quando começam a ter vida com Deus, eles começam a orar mais, sabe? A igreja fica fervorosa, como diriam os meus dados, né? A gente fica fervoroso. E porque nós começamos a atribuir valor, a dar atenção, né? A nos preocuparmos mais com os irmãos, a amarmos mais os irmãos. E assim nós oramos. Então tem muita resposta. Até a gente tem um momento lá de compartilhamento daquilo que Deus tem feito. Temos, assim, bênçãos muito grandes de recuperação da saúde, de pessoas convertidas, de coragem para pregar, né? De problemas pessoais, pecados corrigidos. Então são assim melhorias, né? Porque vai fazendo exercício, vai ficando melhor, né? E aí o nosso interior vai sendo transformado, né? Aquilo que é a circuncisão da carne, que seria a circuncisão da carne para o passado, mas para nós é a circuncisão do coração, vai sendo desenvolvido. Então, a escola dominical desenvolve tanto nas crianças quanto nos adultos, e as experiências têm sido maravilhosas com aquilo que o Senhor Deus tem feito. Fenomenal. E é impossível uma igreja cristocêntrica não ter o fruto desse crescimento, né? Porque aí vai crescendo, vai avançando, vai trazendo, vai fortalecendo a palavra que a gente falou no começo, né? Isso que e missões, isso. né? Missões, né? Isso. Uma igreja cristocêntrica, ela é missionária, né, pastor? Né, Me permita brincar com você. Hã? Me permita brincar com você. Se você Por estivesse favor. na minha classe, eu diria que você mereceria um bis agora, porque nota 10 para você. Oh, que isso, glória a Deus, presbítero, glória a Deus. Tenho aprendido aqui com vocês, né? Olha, você tem sido uma boa aluna, graças a Deus, Lídia. Graças a Deus pela tua vida, irmã. Graças a Você Deus. também, viu, Pedro?
Você também, viu, Varão? Um livro Ó, precioso. ganhamos uma estrelinha hoje. Que Ó, bom, hein? olha, opa, alegria do pai e da mãe, viu? Pode ter certeza disso, meu irmão. Louvado seja Deus. Mas são os exercícios aí que nos deixam, tornam os nossos pais Olha, alegres, né? aí, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E é interessante, né? Como uma coisa puxa a outra, né? Então, se você está lendo a Bíblia, você ora. Se você ora, você lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você medita. E na meditação, você reconhece e começa a orar. Aí você faz missão, aí você ajuda o irmão. E vai tudo... E por que a gente falha sempre, né? Eu digo a gente como igreja em geral, né? E sempre no beabá, no básico que a gente já sabe, né? Que é o mais importante, mas acaba sendo tão difícil, né? De todo mundo estar nessa mesma linha, né, Milton? Porque a gente sabe, desde criança a gente é ensinado, né? É leitura bíblica, oração, você aplica isso na sua vida, né? E por que às vezes a gente como igreja falha tanto nisso, né? Eu digo igreja em geral, né? E como crentes na nossa vida. Então, Pedro, acho que isso vocês podem, talvez uma reflexão conjunta que a gente faz e no fundo, a gente tem talvez a mesma resposta para isso, né? A gente sempre vai se deparar com o pecado, né? A única forma que a gente tem de vencer o pecado é estarmos na presença de Jesus, né? Para vivermos na presença de Jesus, são esses exercícios. Então, o que nos faz, a grande estratégia do inimigo é nos mantermos distantes de Deus, longe da palavra dele, sem momentos de oração, não nos lembrarmos do nosso Pai, distraídos. E olha, você está tocando um ponto, Pedro, que é muito relevante, que é o ponto da distração, né? Hoje, por exemplo, eu uso bastante o meu celular para tudo, né? Isso, não tenho mais gerente de banco, eu sou meu gerente de banco, toda a minha correspondência sou eu mesmo que faço, todo o meu acesso às coisas do meu interesse eu faço através dessa ferramenta, inclusive a minha Bíblia está lá, né? Então, essa coisa de convergir tudo para um ponto só tem os seus problemas. Sim. E nós precisamos criar a nossa disciplina. Quantas não foram as vezes que eu começo a ler a palavra de Deus nessa maquininha, a hora que eu vejo, eu estou lendo o WhatsApp. A hora que eu estou vendo, eu estou acessando... Viu? Então, essas distrações, Lídia, elas estão muito presentes. Então, sim, nós temos outros desafios hoje. Tem muitas facilidades, né? Eu tenho, assim, várias Bíblias nesse aparelhinho aqui, mas, ao mesmo tempo, eu tenho várias distrações. Então, eu tenho que criar uma disciplina para a glória do Senhor. Mas é para a glória dele, mas é para a minha edificação também, né? Então, a gente precisa tomar esses cuidados. E lá na classe de vida devocional, lá com o Wallace, Paula, também o Paulo e eu, nós trabalhamos muito essa problemática, e assim com testemunhos, né, para que a gente possa se posicionar e aí a gente se curar, né, com esses exercícios espirituais que nós temos que fazer. Um deles, né, de acesso à palavra, tem que fazer com cuidado, né, bastante grande por causa das facilidades de hoje. Então é muito fácil nós estarmos na presença de Deus e também temos hoje várias barreiras que nos impedem ou nos tiram, né, desse ponto. Então é um cuidado importante para se tomar. Mas eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre oração também, que é um ponto importante. Não sei se tem alguma pergunta aí ligada a isso. Então vamos entrar. Várias perguntas, presbítero, mas essa da oração é ótima e pontual. A gente precisa falar dela. Por favor, fale-nos. Eu tenho uma dúvida também, para juntar nessa da Lídia, que é sobre oração. Às vezes a gente tem muita dúvida em respeito assim. A gente está falando sobre vida devocional, né? Então eu tiro um momento do meu dia e nesse momento eu faço uma oração. Eu oro o dia inteiro. Como é que como é que funciona essa vida devocional, essa vida de oração, meu? Tá, olha, Pedro, muito, muito legal. Duas referências, tá? Duas referências. Uma delas, nós falamos a respeito, que aquilo que foi o maná. Eu queria que a gente fixasse isso com essa história.
com esse registro da palavra de Deus, com esse fato que aconteceu lá no povo caminhando no deserto. Vocês se lembram como é que era isso? Não, agora eu vou ver se vocês se lembram. Vamos ver. Vocês se lembram como é que foi isso? Não? Sim. Vamos lá? Vamos passo a passo? Primeiro, né? Como é que era o maná? O maná era uma, uma comida, né? Um alimento que surgia onde? Que horário do dia? Era de noite? Era de tarde? De manhã? Que horário que surgia? Ele surgia pela manhã, com o orvalho. Ele parecia assim, era como escamas, eu imagino assim como se fosse uma aveia, talvez, né? E parecida com isso, mas ele tinha gosto de mel, né? Então, primeiro ponto, o que o cara tinha que fazer? O que o camarada tinha que fazer? Ele tinha que levantar e colher. A exemplo disso, ele então começava o dia na presença de Deus, buscando a sua provisão diária daquele alimento. Ok? Então, a única coisa que aquela pessoa tinha que fazer por família era levantar-se e buscar. Ele não, agora, o maná era um pão pronto? O maná não era um pão pronto. Maná era um alimento que tinha que ser preparado, ele podia ser cozido, podia ser feito, podia ser comido cru, né? E eu imagino assim, né? Pegar aquele alimento, ele era levado como se fosse uma matéria-prima, depois ele era preparado o pão, né? Eu imagino que a meditação era quando o camarada estava ali falando assim, ó, obrigado, Senhor, eu te louvo porque o Senhor me deu alimento, obrigado, Deus, o Senhor é maravilhoso. Então existia um momento de colheita, de lembrar daquela provisão maravilhosa, e depois existia um momento de trabalhar aquilo para continuar se alimentando, ficando debaixo da provisão de Deus para o dia todo, na verdade, na completa dependência do Senhor. Então, o momento de nós estarmos na presença de Deus para colhermos o que nos vai dar a condição de vivermos o dia é de manhã. Então, essa instrução, normalmente a gente fala para a gente começar o dia na presença de Deus, né? Isso aí com relação à leitura da palavra e meditação na palavra. Óbvio que aqueles que não podem fazer isto, façam outro horário, né? Apenas a instrução começa, assim, outros momentos devocionais nós vemos na vida de Daniel, por exemplo, né? 3 vezes ao dia ele se dirigia e orava ao Senhor com a janela voltada para Jerusalém, né? Então nós temos também essa instrução de fazermos em outros momentos do dia, né? O Senhor Jesus também tinha o hábito de levantar-se de madrugada e ficar num local isolado, né? Normalmente no deserto, ele ia para lá, ficava quieto, e na presença de Deus ele buscava ao Senhor, né? Ele estava na presença do Senhor. E é interessante, né? O nosso Deus, o Senhor Jesus, buscava estar na presença de Deus. Quer dizer, eu não posso ter exemplo melhor, né? Eu tenho que seguir o que ele fez, né? Então, é copy-paste, viu, irmãos? É olhar para o que o Senhor Jesus fez e fazer também. Então, é assim. Então, Pedro, respondendo bem objetivamente, um momento, de preferência de manhã para começar o dia, pode ser outro momento, mas é um momento que você tem que reservar. Sozinho, como Jesus fez, né? E repare que a colheita também do maná não era para ser feito, o outro não podia trazer para ele. Cada um ia buscar o seu, né? E vocês notaram também que ele não podia sobejar, não podia sobrar? O que acontecia se sobrasse? Se não apodrecia. Apodrecia. Outro bis para você, Lídia. Apodrecia e cheirava mal, né? Por quê? Porque era desobedecer. Quando a gente desobedece, sabe, a coisa fica fedida. Não pode, né? O pecado é mal cheiroso, né? Não deve ser assim. E outro ponto também, Pedro, que continuando nessa mesma orientação, você falou assim, mas e como é que é ao longo do dia? Você não consegue ficar lendo a palavra de Deus o tempo inteiro. Como é que faz? Porque a Bíblia também fala orar sem cessar, né? Muito bom, Lídia. Aí é o momento da oração. Mas aí eu diria que são 2 momentos, assim, ou duas ferramentas que nós devemos ter na mente. Primeiro, são os trechos da palavra de Deus, são trechos de salvação mesmo, sabe? Aqueles trechos de refúgio. Eu tenho alguns, né? Acho que todo mundo sabe, pelo menos que
que Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não falta para ninguém. Se eu meditar nesse versículo, eu vou conseguir ver, avaliar e ser relembrado de tudo aquilo que o Senhor Deus faz por mim, né? E quantos outros versículos nós não podemos ter? Isso pelo lado da palavra de Deus em nossa mente, mas também orar sem cessar. Paulo nos instrui também a respeito disso, né? Que nós podemos fazer e devemos fazer isso, né? E nos instrui dizendo que nós devemos orar por todos e aí em todos os momentos. Então você pode fazer oração aí. Por exemplo, quando eu comecei o meu dia e hoje, falei, nossa, tem essa entrevista, Senhor, orienta para que a gente possa chegar ao coração, mas que o Senhor chegue na minha frente, porque se eu chegar na frente do Senhor não vai dar certo, né? Então essa é a minha oração para que Deus vá à nossa frente, né? Então, de manhã, preferencialmente, né, vamos orar, ler a palavra, meditar na palavra, e ao longo do dia, vamos ter esses trechos da palavra de Deus, que nós possamos acessá-lo em memória, né, e estarmos permanentemente em oração, glorificando o Senhor. Perfeito. Presbítero, muito bom. E o senhor me fez lembrar algo muito interessante que eu li no livro do Spurgeon, que falava que Jesus, como primeiro exemplo que você deu, nosso maior e melhor exemplo sempre, ele orava sempre antes. Orava antes de escolher os discípulos, orou antes de ir para a cruz, ele sempre orava antes. Como o senhor muito bem colocou, antes de comer o maná, a pessoa vai lá e prepara, que é a oração, né? Que coisa linda, que coisa linda poder refletir sobre isso e fazer esse exercício de meditação agora na palavra, né, do Senhor. Uma meditação em conjunta, tem isso? Ou estou falando besteira? Não, por favor. Por exemplo, né, hábitos de nós estarmos lembrando do Senhor antes das refeições. Sim. Que momento maravilhoso para nós estarmos colocando diante do Senhor. Eu vou sair de casa, minha mãe, por exemplo, antes, a cada momento, né, falando dos exercícios espirituais, em todos os momentos, que a gente ia sair ela não deixava a gente sair de casa, em todas as situações, ela falava, vamos ler a palavra e vamos orar, né? Isso calou no coração da gente, de maneira que hoje a gente faz igual, porque atribui valor a esse momento precioso, né? De nós estarmos na presença de Deus. E nós estarmos, na verdade, a todo instante na presença do Senhor. Aqui, só para comentar dar um testemunho para vocês, aqui a gente trabalha, aqui é uma propriedade agrícola, né? A gente trabalha com a cultura da laranja, né? Então, tem o pé da laranjeira, né? E você tem que colher a fruta, né? E colocar numa sacola, e depois essa sacola vai para uma sacola maior, que é transportada. Esse é o processo, né? E a gente instrui os nossos colhedores para que eles, muitos deles eu acho que lembram-se disso, porque temos muitos crentes, né? E tem pessoas também que não são crentes, mas pelo menos ficam com essa mentalidade. E eu oro a Deus para que eles lembrem-se disso, né? Nós pedimos que a cada fruta que eles colhem, né, eles agradeçam ao Senhor. Olha que lindo. Então, você só imagina, né? Aqui nós temos por volta de, às vezes tem 30, 40, 50 pessoas colhendo, né? Eles colhem alguns milhares de frutos por dia, né? Imagina se eles lembrarem, né, de cada fruto disso, quanto louvor ao Senhor a gente não vai ter deles estarem fazendo isso, né? Então, já pensou que coisa linda, né? Então, isso aqui é instruído. Isso a gente faz nos nossos treinamentos, né? Porque é assim, ó, é como no maná. No maná a gente não consegue. O que o homem fez para aquele maná surgir? Não fez nada. Eu não consigo fazer o fruto grudar naquela árvore. Mas eu consigo agradecer por ele estar ali, né? Então, aquilo que cabe ao Senhor, né, a gente tem que agradecer. Aquilo que cabe a nós temos que trabalhar. E aí aquela condição de nós estarmos com esses exercícios espirituais sendo feitos, para que tenhamos uma vida devocional, né? Entendamos que quando estivermos longe, saibamos como proceder na casa de Deus e, na verdade, sejamos missionários de Jesus, né? É essa a ideia. Amém.
Nossa, dá para se finalizasse agora fechar com chave de ouro, mas a gente não quer finalizar. Tem mais uma pergunta, Pedro? Tem várias, na verdade, né? A gente ficaria aqui horas conversando, essa questão da repetição do movimento. Tá muito gostoso mesmo, viu? Oi, desculpa, não entendi, presbítero. Desculpa cortar vocês, a gente fica falando como se estivesse falando no telefone, às vezes um não entende o outro, né? Mas é muito bom. Tá muito gostoso, tá muito gostoso, tá muito bom, tá muito bom. Vocês são especiais. Não, é recíproco, presbítero, é muito bom esse amor de Cristo vivo em nós, assim, a gente contagia mesmo, a gente ama esse programa, somos suspeitos de falar, porque sempre tem convidados que nos acrescentam muito, assim. Vocês são culpados disso mesmo. Para a gente ir encaminhando para o final do nosso papo, né? Eu queria pedir para o Milton, né? Falar a respeito, então, temos esses exercícios espirituais, essa questão da gratidão e tal. E qual que é o papel do discipulado junto com isso tudo, né? A que ponto eu deixo disso também ser apenas um exercício meu, um exercício em conjunto na igreja, com essa minha caminhada com outro, então, também tendo esses exercícios juntos, né? Qual que é a relação do discipulado com isso tudo? Muito bom. Cortou um pouquinho para mim, mas eu acho que eu entendi, Pedro. Uhum. É assim, ó. Quanto mais a gente vive na presença do Senhor e busca ao Senhor, nós vamos nos alinhando com a sua maravilhosa vontade. Tudo é para a sua glória e tudo nós fazemos para que o Senhor seja servido com a nossa vida. Então, esse modelo não é nosso. Esse modelo é de Deus. Então, o nosso desejo do coração transformado, daquele que é trabalhado pela palavra de Deus, daquele que vive em oração, daquele que vive meditando na palavra de Deus, ele vai entendendo cada vez mais esse plano, né? Então, todos nós somos muito parecidos um com o outro nesse sentido. Na verdade, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai, no final do dia, a gente vai estar concluindo as mesmas coisas. Óbvio que para a minha vida, diferente da vida de vocês, Deus comunica de uma forma diferente, mas o sentido é o mesmo, né, de nós estarmos glorificando ao Senhor. E nesse sentido, Pedro, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais a gente entende que a gente deve viver em comunhão com os irmãos. Porque esse não é o meu desejo. Esse é o desejo do Senhor expresso na sua palavra. Então, a vida com Deus nos leva a cada dia mais estarmos próximos dos irmãos. E a gente às vezes está próximo dos irmãos fisicamente, que é o desejo da reunião da igreja, e estamos próximos dos irmãos daqueles que são missionários nossos longe. Uhum. Porque nós temos vida com Deus. Então, nesse sentido, é parte da solução do Senhor Deus, do projeto do Senhor, nós estarmos reunidos, nós estarmos na presença do Senhor e trabalhando esse desenvolvimento juntos, né? Esse desenvolvimento da salvação que Paulo nos instrui é algo natural na vida daquele que tem vida com Deus, daquele que busca esta vida com Deus. E ele faz isto em conjunto, né? Só um ponto muito importante, que é um ponto doutrinário nosso, mas acho que tem que ser falado a respeito daquele que vive essas experiências espirituais, né, esses momentos, né, esses exercícios que nos trazem experiências maravilhosas. Uma igreja sadia, ela tem como característica 3 pontos também, né? Primeiro, que ela é sobre a palavra de Deus que ela vive, né? Ela vive completamente sobre a palavra de Deus. Ela pratica um ato de comunhão chamado, né, que nós chamamos de Santa Ceia, né, e também o batismo, mas em especial nesse sentido de comunhão, a Santa Ceia, que é um chamado do Senhor para que nós vivamos. E também nós temos a prática da disciplina, né, que é onde nós juntos entendemos que nós precisamos melhorar para o Senhor, e um se protege e protege o outro, né, no sentido de nós estarmos nos exortando mutuamente
e também com a disciplina que é uma das práticas da igreja, deixada pelo próprio Senhor Jesus e por Paulo também. Mas olha só, dentro disto nós temos lá a prática da leitura da palavra e, consequentemente, da oração e a comunhão, né? Quando nós nos aproximamos da palavra, nós entendemos que isso tem que ser assim. Então nós vivemos em comunhão e um dos símbolos maiores disso, nesse desejo do nosso coração, né? E só para também caminhar um pouquinho mais, né? O que é a Santa Ceia, né? A Santa Ceia é nós comunicarmos a morte do Senhor Jesus até que Ele volte. Então, na Santa Ceia, nós somos missionários, né? Então, quando a ficha cai para mim, nesses momentos maravilhosos de convivência com o Senhor, eu comunico a morte do Senhor até que Ele volte nos momentos de comunhão. Fenomenal, presbítero, que bênção poder refletir sobre todos esses pontos. Eu tenho certeza que não só nós estamos sendo edificados, como todas as pessoas que estão assistindo e que assistirão futuramente também. E é muito importante, é um privilégio. Quero agradecer também em nome, porque o senhor trabalha na Junta Missionária de Pinheiros e de podermos ter esse canal aqui. Eu sei que é a visão da igreja para que muitas vidas sejam abençoadas com esse conhecimento, esse amor, esse cristocêntrico nas nossas vidas, né? Que nos torna missionários, nos torna um. Né, eu queria agradecer muito, porque foi muito bom essa conversa e queria pedir, já, não sei se Pedro tem mais uma pergunta, posso pedir uma mensagem? Exatamente Era isso? Então, por favor, nos deixe uma mensagem final para quem está assistindo também ou vai assistir futuramente, por favor, já com todo o nosso agradecimento de coração aqui, por ter participado com a gente dessa manhã. Bom, meus irmãos, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de podermos estar juntos hoje, falando de um assunto muito relevante para a nossa vida. O desejo do coração da nossa igreja, nosso desejo, é que nós tenhamos cada dia mais irmãos maduros, para que nós possamos viver a palavra de Deus. E a gente não vai conseguir fazer isso de outra maneira, senão tendo vida com Deus. É assim que nós vamos amadurecer. E a minha oração é para que a nossa igreja contribua cada vez mais para essa realidade na vida de todo aquele que acessar o material produzido por nós, né, pelos nossos meios de comunicação, em especial pela IPP-TV, que tem sido já uma bênção na vida de muitas pessoas. Eu tenho testemunhos assim, marcantes daquilo que tem sido o trabalho da IPP-TV, graças a Deus por isso. E nesse sentido, estimular que nós busquemos, cada dia mais, estarmos orando ao Senhor, né, ouvindo o que Ele tem para nós na leitura da Sua palavra frequente e meditando. E tudo isso segundo o modelo que Cristo nos deixou, reservando um momento importante, né, do dia, estando orando ao longo do dia, estando na presença do Senhor, com os versículos que a gente memorizou desses momentos de devocionais e de estar na presença do Senhor, que vivamos na presença do Senhor. Louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês se mantenham santos na presença do Senhor, viu? Esse é o nosso objetivo, né? Que nós sejamos pequenos cristos realmente, ao vivo na Santa Convocação, nas nossas reuniões e também quando estivermos no ar, né? Como estamos aqui agora. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Saudade de vocês, viu? Saudade também. Muito obrigada. Amém, presbítero. Que mensagem linda. Obrigada mesmo. E que a gente também agradece, né, por termos referências, né, de pessoas que caminham. A Bíblia fala para as pessoas, né, aprenderem umas com as outras. E a gente eu sou muito grata a Deus, porque eu tenho crescido muito, aprendido aqui. E isso é resultado da fidelidade às Escrituras. Eu sou muito grata a Deus por isso. Agradeço muito, presbítero, de coração. Em nome da IPP-TV, do Manhã IPP e da nossa equipe aqui também, né, e da nossa igreja. A primeira de muitos agora. Amém. Dá para falar sobre muita coisa com o Vitor.
Obrigadão. Tá, joia. Um abraço para vocês todos. E o Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Obrigada. Eba, até a próxima, né? Muito bom, muito bom. Bom demais. Bom demais. Sabe o que está sendo muito bom também? A gente está com um quadro aqui no MPP que é o Empreendendo no Reino, né? É sensacional. Por quê? Você que não trabalha diretamente com empreendedorismo deve pensar, não, mas por que eu vou assistir isso? Vale para todas as áreas da sua vida, né? São ideias da jornada empreendedora que você pode aplicar no seu dia a dia, quando você for fazer uma comida, quando você for sair, pensar em alguma coisa na igreja. Então hoje o Gabriel vai falar um pouco para a gente sobre execução. Então, eu queria pedir também para vocês entrarem nas redes lá do Empreendendo no Reino e ficar ligadinho aqui, porque toda segunda-feira tá tendo essas pílulas, né? Essas dicas rápidas aqui para você ficar ligadinho. Gabriel, como é que funciona esse esquema da execução? Olá, tudo bom? Eu sou o Gabriel do Empreendendo no Reino. Obrigado por estar conosco em mais um episódio nessa jornada do empreendedor aqui na IPP TV. O Paulo falou um pouquinho sobre a idealização do projeto, sobre as ideias iniciais, de como começar a tirar ela do papel. E inevitavelmente você vai chegar num ponto que você vai ter que pensar e avaliar o seguinte: quanto vale essa minha ideia? É importante a gente falar aqui que entre uma grande ideia e um grande projeto existe um grande abismo aqui no meio. E eu ouso a dizer que nem sempre a grande ideia é o ponto forte de um negócio, mas como você vai executar essa ideia. E entre a ideia e o consumidor final, esse caminho aqui pode mudar muita coisa na valorização da sua ideia. E é muito comum quando as pessoas têm a sua ideia e acham essa ideia genial, eu preciso fazer negócio com isso, ninguém nunca teve essa ideia. É muito comum elas pensarem que elas precisam guardar, reter essa ideia de alguma forma, registrá-la, ou na hora de compartilhar essa ideia você ter alguma coisa que te proteja para que ninguém roube essa ideia, entre aspas aqui. Você provavelmente vai precisar conversar com alguns investidores para conseguir aí recursos para começar o seu projeto. E inevitavelmente você vai se encontrar com um termo aí chamado NDA ou NDA, que é um termo de não veiculação, de não compartilhamento da sua ideia. É uma ideia que parece muito boa, não é? Você tem a sua ideia, você quer apresentar para um investidor, mas você quer de alguma forma se proteger para aquela ideia não ser compartilhada, então você propõe um contrato para que ele não compartilhe aquela ideia. Genial! Mas, como será que o investidor vai olhar essa sua iniciativa? Será que ele vai ver com bons olhos? Se você pegar várias empresas famosas que são os as ali no seu campo de negociação, que o seu produto virou a referência naquilo, você vai ver que provavelmente elas também não foram a primeira empresa a ter aquela ideia. Vamos pegar aqui o exemplo do Google. O Google não foi o primeiro site de buscas que encontraram por aí na internet, porém ele é praticamente o único que a gente conhece hoje. Então você tem que pensar o seguinte: será que a sua ideia ela é tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que qualquer um consegue replicar aquela ideia? Por isso que eu falei um pouquinho no começo aqui sobre a ideia e a execução dessa ideia. Você tem que pensar de alguma forma em se municiar de coisas que vão proteger essa sua ideia. E a melhor forma de fazer isso é você ter uma boa execução, ter um bom projeto, um plano de construção. A sua ideia pode ser genial, mas se ela for mal executada, ela não vale nada. Então vamos lá, você tem a sua ideia é boa, você tem um bom projeto, você tem um bom plano de execução dele. Então provavelmente você vai conseguir esse investimento se você for bom de relacionamento, se você tiver um bom projeto, se você apresentar de uma forma legal. Então provavelmente esse já vai ser o seu cartão de visitas. Você pode sim propor um termo de confidencialidade, só que se o seu projeto for realmente bom, você não vai precisar disso. Afinal, o que vai fazer o seu projeto, o seu produto excelente, é uma rede de pessoas bem organizadas e bem ajustadas, de forma que a sua estratégia mesmo já faça o seu produto vencedor no mercado. Então, resumindo aqui o que a gente conversou um pouquinho, a sua ideia pode ser muito boa, mas ela não vai valer nada se ela for mal executada. Então, idealize o seu projeto de uma forma tão boa, tão bem amarrada, que um simples contrato de confidencialidade não vai fazer diferença nenhuma, porque você sabe exatamente como ele vai ser executado do começo ao fim. Se você tem gostado dos nossos papos aqui, você pode e quer saber mais sobre isso, você pode nos procurar nas redes sociais aí, @Empreendendo no Reino, nosso podcast, no Instagram,
Nos segue lá. Muito obrigado e até a próxima. Bom demais, bom demais. A gente tem que pensar nisso também em todas as áreas, né? Executar, não ter só ideias, a ideia é linda, né? Mas a execução, como é que é? Muito obrigado a todo o pessoal do Empreender no Reino, toda semana aqui com uma etapa dessa nossa jornada empreendedora. É verdade. E mais conteúdo cristão de qualidade aqui para você, como a gente gosta. Dica do livro de hoje é essa: Como Passar o Dia com Deus, do pastor Paulo Júnior. Olha só que interessante. A escrita desse pequeno manual surgiu do desejo de ensinar e motivar os cristãos a uma vida santa, temente e piedosa. Sabemos que para isso acontecer é necessário muito esforço, dedicação e muita disciplina. Entretanto, grande parte dos cristãos não sabe como praticar a piedade, não imaginam sequer por onde começar. E como agenda concorridíssima com a multiplicidade de tarefas, muitos se acham perdidos, sem a menor ideia de como organizar a sua vida espiritual. Tendo essas dificuldades em mente, apresento nesse livro, Paulo Júnior falando, de forma simples, clara, objetiva e bíblica, o passo a passo de um modo de praticar a piedade no decorrer do dia, sem comprometer os seus afazeres rotineiros. Você será estimulado a dividir porções do seu dia para andar com Deus, lendo a Bíblia, orando, meditando, praticando boas obras. Como cristãos, não há nada mais prazeroso e realizador do que ter comunhão com Deus, o Senhor, gozar da sua presença, ouvir a sua doce voz, ser por Ele consolado, advertido e santificado. Escrevo para aquele que tem o desejo de saber como passar o dia com Deus. Ao longo das páginas desse manual, Paulo Júnior falando, pretendo fornecer algumas orientações à luz da Bíblia, enfatizando o porquê acredito ser possível, mesmo em um mundo repleto de agitações, informações e pós-moderno, passar o dia com Deus. Olha aí, como passar o dia com Deus, do nosso querido pastor Paulo Júnior, é a dica de livro de hoje para você. Muito legal, já aproveita e passa o dia com Deus, faça a meditação, passa o dia com a gente também aqui na IPP-TV, assistindo 24 horas do conteúdo, totalmente exclusivo para você, feito com o maior carinho. Aqui é cristocêntrico, aqui tem muito conteúdo que leva a Deus, graças a Deus. A gente só quer dividir o que a gente recebeu de graça, de Deus. E olha só, temos aniversariantes do dia aqui. Quem está de aniversário hoje é Carolina Salim Marques, também o Elias Almeida de Araújo, o José Antônio Berto, o Júlio Bonilla, o Miguel Henrique Pinto, o Rodrigo Gaspar, a Thalita Michele Valério e a Viviane Lacerda. Para você que está em casa também, receba o nosso abraço com carinho nesse dia especial, que é seu aniversário. Que Deus abençoe muito. José Berto é o Zezinho. Aí, ó. Zezinho. O tio Zezinho aqui, ó, que está na programação das crianças, que passa logo após o Manhã IPP. Muito amado, muito querido. Ô, benção que é o Zezinho, hein? Queria aproveitar o aniversário dele, mandar um beijo, amo ele demais. E a gente vai ficando por aqui, né? Vamos ficando por aqui. É muito bom estar com você, espero que você tenha gostado. E amanhã a gente está de volta ao vivo aqui às 10 horas e a gente conta com você. Fiquem com Deus e até amanhã.